Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A imagem de Nossa Senhora que me vem agora, nessa manhã, no dia de hoje, por ser Nossa Senhora do Carmo, é aquela da mãe dos 7 irmãos Macabeus. Você sabe, isso está no livro dos Macabeus, porque um verdadeiro anticristo entrou no povo de Deus. Foi a coisa mais terrível que o povo de Israel já passou, porque realmente um rei ímpio, que veio de fora, Antíoco Epífanes, que reinou em toda aquela região, mas pôs um braço de ferro sobre Israel, e ele quis paganizar Israel. Na verdade, todos os exegetas reconhecem que Antíoco Epífanes é a imagem do anticristo, que está atuando também na nossa sociedade. Você sabe que o anticristo é alguém, e todos os sinais mostram que ele vive. Ele não se manifestou ainda, mas ele vive, ele está em algum lugar desse mundo, ele está agindo, ele está articulando, ele está fazendo toda esta movimentação. Na verdade, é como diz o Salmo número 2, eu quero retomar com você esse Salmo 2, que tem sido importante para nós nesses dias. Ele diz: porque tumultuam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Na verdade, a conspiração que está acontecendo é contra nosso Senhor Jesus Cristo. É uma conspiração do anticristo. E como eu dizia para vocês, Antíoco Epífanes foi uma figura do que é hoje o anticristo. E ele quis paganizar. E interessante que Antíoco Epífanes, ele entrou muito jeitosamente em Jerusalém, abrindo ginásios, porque o povo de Israel nunca tinha tido esporte. Foi um povo sempre muito trabalhador, trabalhando na terra, e era duro porque era tudo muito árido. Ainda hoje Israel é muito árido, é um verdadeiro deserto. Claro, a terra é boa quando se trabalha com ela, quando se consegue água. A terra de Israel produz maravilhas, é como diz a Bíblia, é uma terra de onde brota leite e mel, só que exige muito trabalho, e principalmente a busca de água. Então o povo judeu era um povo muito trabalhador, e os jovens todos trabalhavam muito. Mas Antíoco Epífanes não chegou logo ele mandou na frente os seus adeptos, para colocar ginásios em Jerusalém e em outros lugares, e incentivar os jovens para os esportes. Ele começou a colocar esportes, nas horas depois do trabalho, mas depois cada vez mais foi alastrando, e claro, os jovens foram se entusiasmando, entrando para o esporte, e logo em seguida, através do esporte, verdadeiramente o culto do corpo. Imagine, tudo que hoje acontece nas academias, já acontecia naquele tempo também em Jerusalém. Todo tipo de musculação. Naquele tempo eles não tinham os preparados de hoje, mas tinham os ungüentos daquele tempo. E os jovens, os rapazes, era para rapazes, era a cultura da época, para as moças não. Mas eles tinham os ungüentos deles, e aqueles rapazes se untavam com aqueles ungüentos todos,
e se tornavam jovens muito vigorosos, muito esportistas, e verdadeiramente viviam o que se chamava de o culto do corpo. E que impressionante, foi aos pouquinhos. Daí, como aqueles esportes exigiam, no início de uma competição e no final de uma competição, era preciso fazer reverência àquelas estátuas, aquelas imagens dos deuses, que de começo os jovens tinham dificuldade de fazer aquilo, mas, como diziam, é apenas uma reverência, nós não estamos adorando. Só que foi aos pouquinhos, preste bem atenção, foi aos pouquinhos. Depois de um pouco de tempo, eles foram sendo obrigados a verdadeiramente fazer um sinal de adoração diante daquelas imagens de ídolos, diante daqueles deuses pagãos. Quando eles perceberam, eles já estavam primeiro na mente, depois no coração e depois também com gestos pagãos. Daí que eles perceberam que foram deixando as sinagogas, foram deixando os ensinamentos da Bíblia, foram deixando a oração. E aqueles jovens eram agora então todo esportes. E dos jovens aquilo foi passando para os mais adultos. Porque para eles jovens era até 30 anos. E facilmente passou para os outros. Após isso, foi muito fácil Antíoco Epífanes entrar em Jerusalém e colocar a sua mão, o seu braço de ferro sobre Jerusalém. Foi daí que ele quis que realmente o povo de Israel se tornasse pagão, adorasse os ídolos e negasse ao Deus vivo e verdadeiro e fizesse tudo aquilo que a lei de Deus proibia e, pelo contrário, que fizesse tudo aquilo que os ídolos, que os deuses deles quisessem que eles fizessem. Foi um terror, gente. Foi um terror. Eu lhes contei isso porque, na verdade, é isso que já está acontecendo. As forças do anticristo já agiram há muito tempo. Nós nem imaginamos há quanto tempo elas vêm agindo. E deixa eu dizer, a nossa sociedade está igualzinho à sociedade de Israel naquele tempo, prontinha para ser dominada pelo anticristo. Assim como o barro, ele tem que ser manipulado, amolecido, de maneira que ele possa ficar molinho, né, na mão do oleiro. Igualmente, o anticristo foi fazendo isso. Ele foi amolecendo. E veja, o que acontece nos nossos dias? O culto do corpo, por exemplo. Eu sei que é muito bom tudo aquilo que se faz, esportes, e para o mundo moderno é necessário, as academias, tudo. Mas veja, por baixo de tudo isso, o que é que se vive e o que é que sempre o anticristo quis? O culto do corpo. Porque do culto do corpo se passa muito facilmente para o culto do eu. E do culto do eu se passa muito facilmente a deixar o Deus vivo e verdadeiro, a deixar a oração, a deixar a palavra de Deus, a deixar aquilo que é a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, deixar tudo aquilo que Deus nos deu. Porque na verdade nós acabamos idolatrando a nós mesmos, o nosso corpo, o nosso eu. E o que aconteceu com aquela mãe dos Macabeus? Antíoco Epífanes viu que aquela família era muito firme, eram 7 irmãos, uma escadinha, até o menorzinho, e os trouxe diante do público, porque tudo era feito diante do público, para que eles comessem das carnes proibidas, as carnes que eram oferecidas aos deuses. E é claro que eles não aceitaram.
Então Antíoco foi fazendo com que eles fossem supliciados, suplício mesmo, a ponto de pegar, cortar aqui com navalha. Cortar, não é cortar o cabelo com navalha, não, cortar a pele com a navalha e arrancar o couro cabeludo todinho. Arrancar as unhas assim, ao vivo. E supliciando. Colocar em cima de uma grelha, essa grelha que a gente põe a carne para fazer churrasco, né? Grelha. E embaixo brasas, prontinha para assar carne. E colocar um daqueles irmãos sobre a grelha. E os outros irmãos vendo, e a mãe vendo. Para quê? Para até mesmo que o suplício dos outros fizesse com que os menores, os que não estavam ainda sendo supliciados, se entregassem e fizessem as coisas que o rei queria que eles fizessem. Que impressionante. Ao contrário, os que não estavam ainda supliciados, ao invés de arrefecer, cada vez mais se sustentavam e animavam quem estava sendo supliciado a que aguentasse firme. E foi assim que um por um deles, os 7, foram sendo supliciados até chegar ao menorzinho. E o rei tinha a certeza que o menorzinho, né, ia se entregar, porque era criança, era menino. E ele então fez com que a criança fosse até a mãe, porque tinha a certeza que agora a mãe ia aconselhar o filho a não se deixar supliciar daquele jeito, que não passasse por aqueles tormentos. Mas só que interessante, o próprio menino chegou para a mãe e disse: a senhora nem precisa me dizer nada. Eu já vi os meus irmãos passarem pelos suplícios e chegarem até a morte. Eu vou ser fiel à lei do meu Deus. E a mãe então reanimou aquele filho menor, a que também ele enfrentasse, que também ele fosse até a morte, mas não negasse ao seu Deus. Gente, realmente é essa figura de Nossa Senhora que me vem no dia de hoje. E é isso que ela está fazendo com cada um de nós. É isso que ela está fazendo com cada um de nós. Meu filho, minha filha, aguenta firme, porque realmente as forças do anticristo trabalharam há muito tempo e agora estão trabalhando muito fortemente para paganizar todos vocês. Porque na verdade não é simplesmente paganizar, não é que o anticristo quer que vocês tenham felicidade, alegria, prazer, sejam esportistas. Não, tudo isso é apenas areia, é fumaça que ele está jogando nos olhos de vocês, coisas agradáveis que ele joga nos olhos de vocês, para enganar, porque na verdade o que ele quer é que vocês deixem o Deus vivo e verdadeiro, que vocês deixem o Cristo, porque ele, o anticristo, não suporta o Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o Senhor. Então, Nossa Senhora hoje está dizendo, quando digo hoje, é nesses tempos, está dizendo: meus filhos, primeiro, deixem de ser bobos, deixem de ser tolos, deixem de ser trouxas, abram os olhos para a realidade e vejam aquilo que estão fazendo com vocês. Vocês não podem ser manipulados como têm sido manipulados, vocês não são ratinhos de ensaio para serem manipulados por eles do jeito que eles querem. Há um sistema todo para fazerem de vocês, justamente, vocês jovens, fazer de vocês manipulados por eles, e principalmente para deixarem o Cristo e seguirem as doutrinas, e seguirem o jeito do anticristo. Nossa Senhora é a nossa mãe. A senhora quer muito mais do que a mãe dos 7 Macabeus. A senhora quer a mãe de Deus, nossa mãe que nos recebeu na cruz. E aí está uma indicação muito forte para nós. Não foi na felicidade, não foi na alegria, não foi na hora de regozijo que a senhora nos recebeu como mãe. A senhora nos recebeu como mãe na hora do maior suplício,
Primeiro do teu filho e segundo do teu coração. Porque aquilo que Jesus sofreu no corpo, a Senhora sofreu na alma, sofreu no coração. Foi naquela hora que Jesus nos deu a Senhora como nossa mãe. E nós nos tornamos os seus filhos. Foi realmente um nascimento de sangue. Nossa Senhora é para o mesmo suplício, é para o mesmo martírio que a Senhora nos prepara, mas para não negarmos a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor. Faz o sinal da cruz na sua testa, nos seus ouvidos, nos seus lábios, para que você proclame sempre isto, e principalmente sobre o seu coração, para que seja isso que você sinta, para que seja isso que você queira, para que seja isso que você realize, e faça o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa, para que Cristo seja glorificado no seu corpo. Dizendo isso, eu conto uma historinha que eu já contei aqui várias vezes. Uma das moças da nossa comunidade tinha um irmão dela que foi treinador de vôlei, e bom treinador, que até treinou seleção paulista de vôlei para jogar, não só no Brasil, mas também em outros países. Foi ela que me contou. Aliás, eu disse tudo errado. Ela não era irmã do Celesandro, ela era irmã de um rapaz, o irmão dela jogava num desses times. E o treinador, certo dia, estava com eles e já estavam no aeroporto. Era a primeira vez que eles saíam, aquele grupo saía para o exterior, para um jogo internacional. Quando um dos rapazes se aproximou, estava com uma carteira de cigarro aqui no bolsinho, como muita gente leva. O treinador foi direto no bolsinho dele, tirou o maço de cigarro, jogou no chão, pisou em cima, mas para acabar com tudo, e disse: ou você joga fora essa porcaria, ou você nunca mais joga no meu time. Eu não estou aqui para falar do cigarro ou contra o cigarro. Estou aqui para falar de seleção. Então você viu que no começo da oração da manhã, o Lércio nos falava a respeito desse projeto de Deus, e Nossa Senhora com ele, fazendo a sua seleção. Gente, para sermos da seleção de Deus, e aliás, hoje precisamos ser desses selecionados, precisamos, porque é uma verdadeira seleção. Deus está pegando o seu pequeno resto, mas veja bem, não é que Deus queira pegar só um punhadinho, não, Deus quereria, só que se quereria, na verdade, Deus quer pegar a todos, mas muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, mas escolhidos não porque Deus não os escolha, é porque eles não correspondem. Porque quando você vai a um jardim e encontra muitas flores, como essas flores aqui, e você seleciona algumas e vai colhendo uma e outra, e outra, e outra, e outra, as flores não fazem nada, elas apenas são pegas, são colhidas, e daí se tornam escolhidas. Mas conosco não é diferente, graças a Deus, nós temos inteligência, nós temos vontade, nós temos liberdade, e é assim, dentro da nossa liberdade, que Deus nos escolhe. Então, é preciso algo da nossa parte, é preciso nós também querermos. Deus nos quer, Deus nos chama, Deus quer que nós sejamos seus escolhidos, a todos nós. Agora, tudo depende de quem realmente corresponde, de quem realmente se entrega. E veja, é se entregar para valer, é se entregar para valer. E por isso, infelizmente, a palavra de Deus é obrigada a dizer que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque Deus então só pega um grupinho de queridinhos. A gente gosta muito de falar isso, né? Lá na escola você diz: o professor, o diretor só pega os queridinhos, as queridinhas, são eles que fazem isso, fazem aquilo.
também na firma, no emprego, se diz, os queridinhos é que tem, até no clube, no grupo, na comunidade, você diz, os queridinhos do coordenador. E nós pensamos que Deus também tem os seus queridinhos, e até para nós, quem sabe, seja uma grande alegria, eu sou dos queridinhos de Deus, pelo menos aqui com Deus eu sou dos queridinhos, só que não é nada disso não. Deus não pega os queridinhos, todos eles são queridos, e muito queridos. Deus quer a todos eles e os ama a todos nós, tudo depende da nossa correspondência, é realmente uma escolha de Deus, mas por outro lado uma entrega da nossa parte, e claro, todos aqueles que correspondem, todos aqueles que se entregam, acabam sendo escolhidos, são chamados e acabam sendo escolhidos, mas por isso mesmo, Jesus é obrigado a dizer, infelizmente, é contra a minha vontade, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque para você ser da seleção de Deus, você precisa deixar muita coisa. É daquele jeito que disse aquele treinador de vôlei, ou você joga fora essa porcaria, no caso era o cigarro, há muita porcaria, desculpe, foi a expressão que ele usou, que nós temos que jogar fora, para poder ser da seleção de Deus. E na verdade, não é que Deus seja exigente, não, assim como o treinador sabia que os seus jovens, para jogar no time, para ganhar, para realmente representar o Brasil fora e ganhar a taça, era preciso que eles tivessem fôlego, força, pulmão, e para isso eles não podiam fumar. Então ele tinha todo o direito de tirar o cigarro das mãos dele, porque ele sabia de todo o efeito do cigarro e do hábito e do vício de fumar. Igualmente Deus sabe a luta que nós temos que enfrentar, Deus sabe que nós estamos em luta frontal contra o anticristo, Deus sabe tudo aquilo que o anticristo já fez para paganizar a nossa juventude, e não só a juventude, a nossa sociedade. Gente, o triste é que homens, mulheres, mães, pais de família, dirigentes, sim, pessoas de decisão, são executivos, são empresários, mas a cabeça feitinha pelo anticristo, pelo Deus desse mundo, pelo príncipe deste mundo, que os levou a pensar do jeito dele, que os fez a buscar as coisas que ele gosta, a querer as coisas que ele quer, a agir realmente do jeitinho que ele gosta. Por isso, Senhor, sabendo dessa luta em que nós estamos, Ele sabe que para você poder ser dessa seleção, você precisa jogar fora, desculpe, uma porção de porcarias que existem ainda na sua vida. Obrigado, porque você entendeu. Pode aplaudir para valer. Porque veja, nós vamos chegar a situações iguaizinhas àquelas que chegaram os 7 irmãos macabeus. E quem é que vai aguentar? Não pense que qualquer um, desculpe, não pense que qualquer um que não aguenta diante de um cigarro, que não aguenta diante de uma mulher nua ou de um homem nu na revista. Porque tem muita menina, muita mulher que não aguenta nada diante de um homem nu na revista, que não aguenta diante de um site pornográfico na internet, que não aguenta diante de um vídeo, que não aguenta diante de certos filmes que passam na televisão, certos programas que passam na televisão, não aguenta uma revista, não aguenta. O rapaz que não aguenta nada no namoro, a menina que não aguenta nada no namoro, que muitas vezes não somente ela seduz, mas ela até mesmo se oferece e provoca. É claro que esses não vão aguentar nada, porque quem não aguenta na sexualidade, não aguenta em mais nada. Quem não aguenta na pornografia, não aguenta em mais nada, não aguenta. E na verdade, Deus precisa de pessoas que aguentem, pessoas que tenham vontade. O que o anticristo foi fazendo conosco, gente, durante muito tempo, foi ir tirando a nossa força de vontade. Porque os nossos músculos se fortalecem justamente no exercício, na exigência. Os músculos têm que ser exigidos
para eles se fortalecerem. É o contrário de tudo aquilo que nós pensamos. A gente pensa, então, você tem que deixar assim as coisas muito livres para ficar forte. Não, é o contrário. Você tem que pô-los em disciplina, você tem que forçá-los, você tem que exigir, até coração. Eu me lembro que, conversando com um cardiologista, ele disse: o senhor já viu, falando a mim que era padre, o senhor já viu que esse pessoal que carrega peso, até disse, esses negões que pegam essas sacas de 60 quilos, às vezes eles botam 2 sacas nas costas e carregam até o caminhão, ou tiram do caminhão e põem lá no depósito do Ceasa. Você já percebeu que esses trabalhadores braçais que trabalham com muito peso, eles não têm nenhum problema de coração? Ele disse, porque o coração deles é exigido, é exigido, é exigido, é exigido. E disse, num coração exigido, acaba tornando-se forte. E disse, já viu que nós, eu como cardiologista, que trabalho aqui não sei quantas horas no consultório, e todas as manhãs em salas de operação e tal, eu mesmo tenho que consultar os meus colegas por causa do meu coração, porque a nossa vida é muito sedentária, nós não fazemos esforço. Então ele dizia, coração bom é coração exigido. Eu preciso dizer para você, rapaz, homem bom é homem, é rapaz exigido. Menina, moça, mulher, realmente do jeito que Deus quer, para valer. É mulher, é menina, é moça exigida, que tem disciplina, que se exige. Esta pessoa assim se torna forte. Os fortes são os exigidos. Aqueles que têm disciplina, aqueles que sabem dizer não ao próprio corpo, sabem dizer não à própria vista, aos próprios olhos, sabem dizer não aos próprios ouvidos, porque o nosso ouvido tem comichão de ouvir até mesmo coisas pornográficas, maliciosas. Tem. O pecado original está em nós. Os nossos olhos têm comichão de ver aqueles sites indecentes, porque alguns são inclusive animalescos, não são apenas pornográficos, alguns deles são nojentos. Os nossos olhos têm comichão de ver, mas principalmente, infelizmente, o nosso corpo acaba pedindo tudo isso. Por quê? Porque infelizmente o pecado habita em nós. Então, na verdade, para ser da seleção de Deus e ser selecionado de Deus, nós precisamos dizer não, e não, e não, e não, e não, e não, há muita coisa. Mas veja, esses nãos que nós dizemos, na verdade correspondem a sims. Eu quero ser de Deus, eu quero ser da seleção de Deus, eu quero ser uma pessoa útil à sociedade, eu quero contribuir para a sociedade, eu quero mudar esse mundo, eu quero mudar essas estruturas. Eu não aguento essas estruturas sociais, eu não aguento essa sociedade opressora, eu não aguento ver essa diferença que existe entre ricos e pobres, e os pobres que nunca têm chance. Eu preciso ver tudo isso diferente, e eu preciso dar a minha contribuição. Mas se eu sou mole, se eu me deixo levar por tudo, se eu não digo não a nada de mim, se eu sou mole no sexo, se eu me entrego ao homossexualismo, se eu me entrego à pornografia, se eu me entrego até aos prazeres dos olhos, prazeres às vezes tolos, trouxas, mas se eu não digo não para mim, eu não vou conseguir contribuir com nada. Eu sou nada igual a nada, e mais nada, e vezes nada. E vai ser sempre nada. Eu não vou contribuir coisíssima nenhuma, eu não vou mudar estrutura nenhuma, não vou. Eu não vou ver o mundo novo, eu não vou ver a sociedade nova, não vou. Eu estou vegetando, e saiba, é isso que o anticristo quer. Ele quer uma sociedade cada vez mais indolente, que não faz nada. Para quê? Para ele dominar, para ele domesticar como gado que vai para o matadouro. Ele quer uma juventude, porque ele sabe que a juventude é cheia de vida, cheia de ideais. Mas ele quer uma juventude indolente, sem força de vontade, que se entrega a tudo, que vai na onda de tudo aquilo que pinta, que entra no programa que aparece na frente dele, que não tem escolha. Os colegas vai, eles bebem, ele bebe também. Eles saem,
sai junto. Eles se prostituem também, tudo igual. Então, desculpe, é tudo ovelhinha, um atrás do outro. É assim que o anticristo quer. E o Senhor está dizendo: você não pode ser assim. Eu preciso de você, eu preciso da sua contribuição no reino de Deus, na sociedade, no mundo novo que precisa ser feito. Eu preciso de você mudando as coisas. Eu preciso mudar a sua família, preciso mudar o seu grupo, preciso mudar dentro da empresa onde você trabalha, preciso mudar dentro da escola, eu preciso mudar o padrão de ensino, eu preciso mudar o padrão da saúde, preciso mudar, mas eu preciso de homens, de mulheres, mulheres. Eu não preciso de bonecos, de fantoches, eles não me fazem nada. Eles são ratinhos de ensaio que vão apenas atrás dos prazeres que pintam na hora, que talvez façam muito barulho, mas não realizam nada, não mudam nada. E para mudar, eu preciso de gente de têmpera. O Dunga já disse mais de uma vez aqui, que durante anos a fio, ele trabalhou na mecânica. Eles trabalhavam direto com aço, que precisava adquirir têmpera. E o próprio Dunga fez muitas vezes esse processo de dar têmpera ao aço. Fazia uma ferramenta, mas aquela ferramenta, porque a ferramenta não é a ferramenta assim, martelo, alicate, não, a ferramenta que vai trabalhar no outro elemento para ser fabricado. Portanto, na mecânica a ferramenta se chama aquilo que é usado como ferramenta, como instrumento, para produzir peças. Então, a ferramenta tem que ser mais forte do que a peça que ela vai produzir. Então, precisa adquirir têmpera. Então, se constrói a ferramenta. Está construidinha, está prontinha. Somente que ela não vai ter força. Daí, para poder ter força, para aguentar, para ser mais forte do que a peça que ela vai fazer, ela tem que adquirir têmpera. Explicava o Dunga que para adquirir têmpera tem que pôr no fogo, mas no fogo em altíssimo grau, na água e no óleo, vai revezando água, óleo, fogo, fogo, óleo, água, água, óleo, fogo, e assim as três coisas para adquirir têmpera. Gente, na vida é a mesma coisa. Você sabe que fogo é fogo, você sabe que água é água, e nós sabemos que graças a Deus óleo é óleo. Claro, em tudo isso é preciso a unção do Espírito Santo. Sem Deus de nada adianta. Não é apenas questão de força de vontade, mas quando nós unimos toda a força de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, quando unimos a ação do Espírito Santo em nós, com esse nosso esforço de querer, dizendo sim e dizendo não, e claro, os nossos nãos correspondem sempre a sim, porque eu quero ser útil, eu quero estudar, eu quero passar, eu quero ter um diploma, eu quero ser não um corrupto, mas um profissional honesto. Eu preciso dizer não sei quantos nãos, mas esses meus nãos são todos eles sims. E é isso que Deus está esperando de todos nós. E você precisa ser selecionado. Do contrário, você vai se entregar facilmente. O anticristo nem precisa exigir nada de você, nem precisa ter a sua mãe aí para dar força para você. Não, você vai se entregar fácil. Mãe, deixa estar que eu já lá vou, não vou me entregar não, pelo contrário, mãe, eu vou fazer aquilo que o anticristo quer, o que ele pedir eu peço, o que eu quero é viver, o que eu quero é ter prazer, porque você na verdade não é de nada. Mas não é isso que Deus quer e não é isso que você precisa ser. Unido a tudo isso, ontem os noticiários, e aqui na Canção Nova também, tivemos que dar essa notícia. A AIDS faz 6 mil vítimas jovens todos os dias. A AIDS faz 6 mil vítimas jovens todos os dias. Gente, eu não estou falando de mosquito que morreu. Nem estou falando de mosquito que ficou infectado.
Estou falando de jovens. AIDS faz 6 mil vítimas jovens todos os dias. Preste bem atenção, 6 em cada 10 novas infecções pelo vírus de HIV, 6 em cada 10 novas infecções pelo vírus HIV no mundo, estão acontecendo em pessoas com menos de 24 anos. São mais de 6 mil jovens infectados todos os dias. Quer dizer, infelizmente, ontem 6 mil jovens foram infectados, hoje mais 6 mil jovens serão infectados, amanhã mais 6 mil jovens serão infectados. No Japão, quando já está terminando o dia de hoje, não é? Lá já são 9 e tanto da noite, a cota deles do Japão já foi infectada, no dia que se chama hoje, 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. Se em 2002, que é agora, existem 13 milhões e 500 mil de garotos e garotas, portanto nem falo dos adultos, vivendo com o vírus causador da AIDS, no final dessa década, portanto 2010, isso poderá chegar a 21 milhões e 500 mil. Sabe como é que se chama isso? Isso se chama dizimação. Porque os antigos reis faziam isso também naqueles lugares onde colocavam os prisioneiros. Como é que chama isso? Essas prisões que os nazistas tiveram. Campos de concentração. Nos campos de concentração, até mesmo porque faltava alimento, faltavam as coisas, então tinha que dizimar. O que era dizimar? Está lá a fileira do pessoal, né? Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse morre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse morre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse morre. Isso que é dizimação. Gente, na nossa sociedade, nós estamos com muito mais do que dizimação. E quem está dizimando? O anticristo. Nós não temos nada contra, pelo contrário, nós temos e queremos ter e precisamos ter cada vez mais misericórdia por aqueles que acabaram contraindo o vírus do HIV, seja por que razão contraíram, seja porque praticaram o homossexualismo, seja porque se prostituíram, eles e elas se prostituíram, seja porque se drogaram, seja porque usaram essas agulhas uns dos outros, seja por acidente que aconteceu, por transfusão de sangue que recebeu, seja porque foi vítima, a mulher vítima do próprio esposo, ou a menina que acabou sendo vítima do seu namorado, do seu noivo, ou do seu parceiro naquele momento. E vice-versa, o rapaz que acabou sendo vítima daquela que foi a sua parceira, mas que era portadora e ele não sabia. Seja por que razão for, nós temos muita misericórdia. Mas não podemos deixar de dizer que quem está fazendo essa dizimação, gente, é o anticristo. O próprio Jesus disse que ele é ladrão e assassino. Ele é ladrão roubando as coisas mais preciosas que nós temos. Inclusive que são os nossos filhos, as nossas filhas, o seu marido, o seu pai e até mesmo, quem sabe, a sua mãe. Mas além de roubar as coisas mais preciosas que nós temos, que é a nossa vida, que é a nossa alegria, que é a nossa esperança, que é a nossa capacidade de poder colaborar, de contribuir, de fazer um mundo novo, de mudar essa sociedade, porque claro, essa juventude toda entrando em AIDS, é um mundo novo que não vem, gente, porque veja bem, Deus faz um plano, e todo bom plano tem inclusive as pessoas necessárias para a execução. Imagine, você faz uma construção, ou faz uma fábrica, que quer produzir não sei quanta coisa em cada dia.
Para isso você precisa da fábrica, das máquinas, do projeto, mas além disso você precisa de pessoas. Mas se a todo dia matam, de 10 matam um, dizimam, todo dia dizima, todo dia dizima, todo dia dizima, porque gente, esse negócio de 6 mil jovens, porque não fala de pessoas, 6 mil jovens, todos os dias são infectados, e você sabe que a questão da pessoa ser infectada, isso depois é um agente multiplicador, porque alguém que contrai, acaba levando para outros. Então, se você tem na sua empresa, todos os dias, um processo de dizimação, você não consegue realizar o processo da fábrica que você fez. Só que Deus tem algo muito mais lindo do que uma fábrica, gente. Deus tem um mundo novo para fazer. E é por isso justamente que o inimigo, o anticristo, sujo como ele é, covarde como ele está fazendo essa sujeira, para desfazer o plano de Deus. Não é à toa, não é que ele queira que você tenha prazer, né, que você tenha sexo livre, toda a liberdade, e que a igreja é uma chata que impede, e Deus mesmo, né, com seus mandamentos, é um chato que impede a gente de viver a sexualidade livremente e tal. Não é nada disso, é ao contrário, ele quer dizimar e ele quer acabar, ele quer destruir, e claro, você não pode ser o trouxa nas mãos dele. Mas vamos ser claros, como é que vamos mudar essa situação? Eu sei que muitos trouxas, diante de uma notícia como essa, 6 mil jovens, todos os dias, infectados, então eles dizem, não, o negócio é camisinha. E você sabe muito bem que não resolve nada. Deixa eu contar uma história dolorosa. Aconteceu no Brasil, eu até acho que talvez continue, mas naquela época que Santa Teresinha até andou com as relíquias dela aqui pelo Brasil todo, havia toda uma campanha muito bonita, bonita mesmo, de pedir pela intercessão de Santa Teresinha, que foi jovem, que se descobrisse o remédio para a AIDS, a vacina para a AIDS. E eu sinceramente no meu coração eu quis que isso acontecesse. Eu também rezei, eu também pedi. Mas interessante é que ao mesmo tempo meu coração dizia, não se vai descobrir. E Santa Teresinha não vai indicar uma outra vacina, um outro remédio para acabar com a AIDS. Não vai, porque o remédio já existe, o remédio já está à disposição, só que é um remédio amargo, é um remédio exigente, é um remédio que as pessoas não gostam, mas quando tomam, quando aplicam esse remédio, o remédio é exato, o remédio é perfeito, ele não tem falha, só que as pessoas infelizmente não usam. Então, claro, Deus não vai inventar um outro remédio, e Santa Teresinha não vai interceder para conseguir um outro remédio, porque ela, inclusive, como santa jovem, que morreu aos 24 anos, ela sabe qual é o remédio, e ela está indicando para jovens e adultos o remédio. E qual é o remédio? O remédio para a AIDS se chama castidade. O remédio para a AIDS se chama castidade. E para dizer a verdade, gente, quando a Canção Nova, pela graça de Deus, há anos, vem fazendo o projeto PHN, porque é um projeto, não é à toa, é para isso também. É principalmente para isso, porque nós estamos, pela graça de Deus, firmes aí, não só quanto à castidade, mas também quanto à bebida, porque o diabo já fez a dobradinha, álcool, sexo, sexo, álcool, assim como a dobradinha, cigarro e cafezinho, cafezinho e cigarro, um cafezinho chama um cigarro, e um cigarro chama um cafezinho, o diabo fez a outra dobradinha, álcool que chama o sexo e sexo que chama o álcool. É por isso também que os nossos adolescentes,
Meninas que já são grandonas, né? Porque hoje os nossos adolescentes são grandes, são fortes, foram bem vitaminados, né? Meninas de 11 anos, de 12 anos, têm corpo de moça, de mulher. Rapazes e meninas estão bebendo a beça, especialmente nos nossos finais de semana, mas infelizmente não é só no nosso final de semana. Também indo e voltando da escola, também indo e voltando do esporte, também indo e voltando da aula de inglês, etc, etc. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão bebendo e bebendo muito. Mas por que estão bebendo muito? É também todo um projeto do anticristo, gente. Aquele que é contra o Cristo, que quer destruir aquilo que Cristo está realizando. Eu digo para você, é como se fosse aquela fábrica, toda ela capacitada de produzir, que tem um pessoal selecionado, trabalhando, treinado para produzir, só que a cada dia se dizima daquilo que falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mata esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mata esse, e assim para frente. É claro, se todo dia dizima, essa fábrica não pode ir em frente, porque ela tem tudo, tem até mesmo o pessoal treinado, selecionado para isso, só que existe um inimigo matando, dizimando, e é isso que está acontecendo. Você não pode mais ser trouxa. Sabe por que existem as drogas? E esse horror de drogas, gente, não é uma coisinha qualquer, não é que o jovem precisa experimentar, porque afinal das contas, eu tenho que experimentar tudo, não é? E, então, mais tarde eu vou deixar. Quanta gente pensou assim? Ontem eu passei em São Paulo, então tive que ir à Avenida Paulista, e quando nós descemos ali pela Consolação. E passando por ali, eu até me lembrei que nos meus tempos de padre novo, eu fui muitas vezes ali ao Teatro Record, que era o forte da época, né? Onde havia a Jovem Guarda, a turma toda do samba, onde estava a Elis Regina, que eu conheci ali, porque eu cuidava dos meninos cantores de São Paulo. Era padre novo e cuidava dos meninos cantores de São Paulo. E fomos muitas vezes ao Teatro Record. Naquele tempo, a televisão que estava na crista da onda era a Record de São Paulo, com muitos musicais. A Jovem Guarda com o Roberto Carlos, ele que começou. Erasmo, Vanderlei, toda a turma da Jovem Guarda. E a turma do samba também, a turma da Bossa Nova. E muitas vezes nós fomos lá e vivemos com esse pessoal. E conhecemos a Elis. Até hoje ainda se diz que já não houve cantora mais afinada no Brasil do que a Elis Regina. E se você conhecesse o coração da Elis, a bondade que a Elis era, acabamos sendo amigos pessoais, ela gostava demais dos meninos, e os meninos gostavam muito dela. Você sabe o que acontecia com a Elis? Mas por que aconteceu? Nós não estamos condenando a ela. Porque você não sabe a sua têmpera. Em geral, todos nós somos fracos de vontade. Todos nós. Só que muita gente, quando entra num vício qualquer, quando entra numa dependência qualquer, infelizmente, não consegue sair. É como quem entra, como eu chamo aquilo que a água faz? Como é que é? Redemoinho. É como quem entra num redemoinho. É difícil você sair de um redemoinho. Será que você é capaz de sair de um redemoinho? De um vício na sexualidade, num vício na homossexualidade, de um vício no álcool, de um vício na droga. Não, eu vou experimentar só um pouquinho para ver até onde eu chego, para ver como é que é, para ter um pouco mais de entusiasmo, para não ser careta. Quanta gente acabou na fatalidade apenas porque começou esta experiência. Desculpe, você não pode ser trouxa. Gente, para sermos selecionados de Deus, ou você joga fora essa porcaria, como eu disse no começo, daquele treinador, que jogou o maço de cigarro na mão,
no chão e pisou em cima, ou você joga fora essa porcaria, ou você não joga no meu time. Jesus tem o direito de fazer isso, não porque Ele é exigente, porque Ele sabe que a coisa é exigente. Se sempre foi assim, hoje nós estamos lutando contra o anticristo, que infelizmente já manipulou a todos nós, já manipulou a sociedade, já criou toda uma estrutura anticrística de paganismo, igualzinho a Antíoco Epífanes, igualzinho. Criou até mesmo um redemoinho para pegar a gente e fazer até como liquidificador assim, e te levar para baixo. Se você não for forte, se você não aprender a dizer não à bebida, ao cigarro, à pornografia, a esses sites, a certas músicas. Aliás, você precisa dizer não a toda música sensual, toda. Porque a música a gente penetra no inconsciente e fica agindo no inconsciente. Talvez você nem prestou atenção na letra, você não prestou atenção na letra, mas o seu inconsciente presta atenção, aquilo está gravadinho, é igualzinho no computador, está gravadinho, você nem percebeu quando aquilo foi gravado, mas o que está gravado. Se você, por exemplo, eram números, na hora que você puxa para fazer a soma, o que você nem percebeu que entrou ali, está gravado, e agiu. Não seja trouxa. Você precisa dizer não. Você precisa dizer não a todo tipo de droga. E não vá naquela que eu vou começar com uma droguinha apenas para ficar um pouco mais eufórico. Não vá nessa. Você precisa ser firme no namoro. Você rapaz, você menina. E você sabe justamente que você não pode ficar enganando mais. Você, menina, não pode ficar enganando os rapazes. E você, rapaz, não pode ficar enganando as meninas. O que é que você quer? Você quer realmente amar e buscar algo sério e ir firme para um casamento, ou pelo menos para uma amizade, talvez até mesmo para um namoro, mas namoro, para perceber se é ou se não é, para que se for você se case, e se não for, claro, como bons amigos, se desfaça. Mas um namoro assim, gente, não pode entrar sexo. Por quê? Porque você não pode pegar uma fruta, eu vou experimentar, vou ver se eu gosto, para ver se dá para o meu paladar. Morde, depois não é bem o meu paladar, e joga fora. E mesmo que seja para o seu paladar. Eu estava vendo numa outra estatística de psicólogos e médicos que estão alarmados com a quantidade de adolescentes, os rapazes, que não conseguem ereção, e as meninas com frigidez. Mas frigidez não é apenas que elas são frias sexualmente, adolescentes, que não eram, que ficaram por causa das experiências sexuais que tiveram. Não é apenas frigidez, são frias sexualmente. Não, até, desculpe dizer as palavras, a vagina delas se contrai. Que a menina não consegue nada. Tornou-se um drama para ela. Gente, não é brincadeira, são médicos e psicólogos alarmados com a quantidade de rapazes e de moças nesse estado, adolescentes, tira o rapazes e moças, adolescentes. E por quê? Porque eles entraram em experiências sexuais cedo demais. Não é a época, não é o momento, não é para eles, ainda não chegou o tempo, e porque na verdade não é para eles ainda, e porque na verdade tudo isso acaba sendo feito, não é no ambiente correto, certo, isso queira ou não queira, por mais liberais que eles sejam, por mais liberais que a turma seja, por mais liberais que sejam os pais, no fundo eles sabem que não é certo, que não é correto, isso acaba sendo feito em ambiente não adequado, de jeito não adequado, e principalmente é apenas experiência sexual. Porque o sexo, gente, é uma das lindas manifestações do amor, uma das manifestações de amor. Mas o sexo faz o contrário.
Deixa meninas frígidas, fechadas, e rapazes que não conseguem ereção. Desculpe, é broxa, usei a palavra, com 12, 13, 14 anos. Mas não sou eu o padre Jonas, não é um padre falando. São psicólogos e médicos alarmados com a situação. Qual é o remédio, gente? É castidade. Até para você ser produtivo, fecundo, fértil, para você ter filhos, você precisa viver castidade. E aliás, os seus filhos e a sua família já merecem de você a sua castidade. Ou você vai ser um depravado agora, e depois vai querer fazer uma família bonitinha. Os seus filhos vão negar você, e com toda razão. Seus filhos, você que é rapaz, seus filhos, você que é moça agora, que é adolescente agora, seus filhos merecem a mãe que seja casta desde agora. Seus filhos que ainda estão apenas no coração de Deus, merecem a sua castidade. E aliás, esses filhos já estão em você, porque a produção de esperma já está em nós, e os óvulos já estão em vocês, meninas adolescentes, já estão. Tanto assim que existe uma quantidade, fim desta quantidade, acabou. Então, esses filhos já estão em vocês, principalmente em você, moça. Eles já estão em vocês. Nós não sabemos quais desses óvulos vão ser fecundados, que serão os seus filhos, as suas filhas. Mas os seus filhos já estão em vocês. Chegará o dia em que no casamento esses óvulos virão, trazidos pela trompa, serão fecundados, irão para o seu útero, e lá serão o filho, a filha que Deus já reservou para você. Esse filho, essa filha que já está em você, adolescente de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, que já teve a primeira menstruação, que está para ter a primeira menstruação, esses filhos já estão em você, eles merecem a sua castidade. Que coisa bonita, não? Como o projeto de Deus é lindo, e como é sujo, como é feio o projeto do anticristo. Com quem você quer ficar? Com quem você quer ficar? O que você vai jogar no chão e pisar em cima? A castidade, como o pessoal está fazendo, como talvez você já fez. Ou você vai jogar no chão a pornografia, o sexo livre, a homossexualidade, a liberdade sexual, e pisar em cima igualzinho aquele maço de cigarro e dizer: eu quero ser selecionado, eu jogo fora esta porcaria. Qual é a porcaria para você? Louvado seja Deus. Já podemos ir ficando em pé. Senhor, obrigado, porque Nossa Senhora hoje, no dia em que ela é comemorada, que ela é vivida como Nossa Senhora do Carmo, do Monte Carmelo, lá do alto do Monte Carmelo, onde viveu o grande profeta Elias, o profeta que precisou dizer: a quem quereis seguir? A quem quereis seguir? E até quando sereis como passarinhos saltitando nos dois galhos da forquilha? Quereis servir a Javé, o Deus vivo e verdadeiro, ou quereis servir a Baal e a todos os seus deuses? Quereis servir ao Cristo, o único e verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo, ou quereis servir ao anticristo, que é o mesmo Baal daquele tempo, que se mostra hoje de forma moderna? Mas a quem quereis seguir? Obrigado, Nossa Senhora do Monte Carmelo, do monte de Elias, do monte da decisão, onde Elias não teve receio de fazer aquele acordo com os sacerdotes de Baal, que Deus se manifestasse mandando fogo do céu sobre as vítimas. Mas quando ele venceu, porque o seu Deus aceitou a sua oferta, ele não teve dúvida de passar ao fio de espada todos os sacerdotes de Baal. Senhor, que hoje, te escolhendo como o único Cristo, o único Senhor,
que nós destruamos, Senhor, todo o Baal da nossa vida. Vai respondendo ao Senhor: Senhor, hoje eu passo o fio da espada, Senhor, todo o Baal da minha vida, e tudo aquilo que servia a Baal, Senhor, na minha vida, eu quero servir a Javé, eu quero servir a Ti, nosso Senhor Jesus Cristo, e a minha oferta, Senhor, é a minha entrega, é o meu não dado a tantas coisas, mas Tu sabes, Senhor, esses nãos são sims, são maravilhosos sim, Senhor, para me dar força, para me dar coragem, para me dar força de vontade, Senhor, para me dar decisão, para fazer-me verdadeiramente livre, e não um trouxa, Senhor, que é levado pela moda, que é levado pelos colegas, que é levado pela turma, que é levado pela sociedade, que é levado, tragado pela sociedade. Não, Senhor, eu quero contribuir, eu quero, Senhor, trazer um mundo novo, eu quero fazer um mundo novo, eu quero ser pedra de alicerce desse mundo novo, Senhor, e eu entrego a minha vida, eu entrego, Senhor, os meus nãos todos, com todos os meus sim, Senhor, para construir a sociedade nova, um mundo novo. Obrigado, Senhor, por causa disso. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, porque hoje a Tua mãe Maria me coloca uma decisão, e mais do que isso, ela me dá força. Senhor, eu tiro do bolso, esse bolso que está em cima do coração, tiro daí toda essa porcaria, Senhor, igualzinho aquele treinador tirou. Tira para mim, Senhor, Tu és o meu treinador, tira do meu bolsinho, Senhor, toda essa porcaria que antes estava sobre o meu coração, e joga no chão, Senhor. Pisa, pode pisar, porque eu também estou pisando, porque eu quero Te seguir, Senhor, e eu quero ser Teu, eu quero ser Tua, eu quero Te pertencer, Senhor, eu quero contribuir, eu quero fazer um mundo novo. Eu não quero ser um trouxa a mais na face da terra, eu não quero ser um manipulado a mais na face da terra, eu não quero ser mais um cabeça feita a mais no mundo, nessa terra, nessa sociedade. Pelo contrário, Senhor, derrama sobre mim agora o Seu Espírito Santo. Pede, derrama sobre mim, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo. Eu quero ter têmpera, Senhor, eu quero unir a minha parte, o meu sim e o meu não, a minha força de vontade, Senhor, a minha luta, o meu esforço, a minha garra, Senhor. Eu quero que isso se una à unção do Teu Espírito, o óleo do Teu Espírito, para que eu tenha têmpera, Senhor. Eu vou passar pelo fogo e pela água, mas eu quero passar também, Senhor, pelo óleo do Espírito Santo, para ter têmpera. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter têmpera, eu quero dizer sim, eu quero contribuir, eu quero ser daqueles, Senhor, que constroem. Eu quero ser jovem segundo o Teu coração. Eu quero ser, Senhor, não daqueles que são dizimados como moscas. Eu quero ser daqueles, Senhor, que aguentam firme e que, realizando a Tua vontade, fazem um mundo novo, uma sociedade nova, onde nós possamos ter, Senhor, o Teu reino vivendo no meio de nós. Solta a sua voz e canta esse cântico novo. Sim, porque aqueles que se decidem cantam também um mundo novo. Batiza-nos no Espírito Santo, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo, Senhor. Também sobre aqueles que vêm pela televisão, sobre aqueles, Senhor, que ouvem pelo rádio. Muita gente viu, muita gente ouviu, muita gente acompanhou, Senhor. Adultos e jovens acompanharam, seguiram. Unge-nos a todos, Senhor. Tu vês, o que damos é pouco, é a nossa vontade, é a nossa decisão, talvez ainda iniciante, mas Tu vês que o nosso coração é sincero. Nós queremos, Senhor, e nós aceitamos, Senhor. Então derrama o Teu Espírito Santo, para que Ele faça com que essa decisão seja verdadeira e fiel. Só pela força do Espírito Santo, Senhor, é que essa decisão inicial será força para eu levar esse propósito até o fim. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!